E se sua campainha gravasse algo que jamais deveria ser visto? Prepare-se para descobrir os encontros mais bizarros e inexplicáveis registrados por câmeras domésticas. Número 40. Aparição assustadora. Certa noite, enquanto voltava para casa por uma rua deserta, um garoto viveu um momento apavorante. Um ladrão tentou assaltá-lo e o jogou no chão. No entanto, o que aconteceu em seguida foi inacreditável. De repente, uma figura sobrenatural pareceu emergir de dentro do próprio garoto. Esse guardião fantasmagórico interveio e afugentou o ladrão, que saiu correndo em completo pânico. Tão rápido quanto apareceu, o protetor paranormal desapareceu. Parecia que um anjo invisível estava vigiando o garoto. Ou talvez algum tipo de poder oculto tenha sido despertado naquele instante de perigo. Número 39. Criatura aterrorizante. No dia 5 de maio de 2021, um vídeo assustador rapidamente se espalhou pela internet. A gravação mostrava dois homens correndo desesperadamente, como se algo estivesse atrás deles. Mas não era um ladrão, nem a polícia. Era algo muito mais assustador. Uma criatura de corpo alongado e com um rabo imenso os perseguia usando as quatro patas. A câmera captou a cena frenética, mas o que ocorreu depois ainda é um mistério. Alguns acreditam que pode ter sido algum animal selvagem perdido que entrou por engano na cidade. De qualquer forma, esse enigma não resolvido continua intrigando e assustando quem ouve essa história. Número 38. Os andarilhos de Fresno. No ano de 2007, surgiu um vídeo muito estranho vindo de Fresno, na Califórnia. A gravação mostrava algo que parecia uma calça andando sozinha. A figura bizarra não tinha braços nem cabeça e media cerca de 70 a 90 centímetros. O fenômeno reapareceu em 2011 e de novo em 2020, desta vez com um companheiro caminhando ao seu lado pelas ruas. Muitos moradores acreditam que essas criaturas habitam as densas florestas californianas. Por causa dessas aparições repetidas, foram apelidadas de Fresno Nightcrawlers. Se algum dia você estiver pela Califórnia à noite, fique atento. Pode acabar cruzando com um desses andarilhos fazendo sua caminhada curiosa. Número 37. Criatura espreitando certa noite, enquanto se preparava para dormir. Um homem percebeu algo se movendo do lado de fora da janela do quarto. A princípio, não viu nada e decidiu ignorar, indo direto para a cama. Porém, barulhos altos vindos do exterior o assustaram. Pensando que poderia ser um ladrão, ele correu para investigar. Para seu espanto, uma mão branca e assustadora bateu na janela e o vídeo cortou bruscamente. Alguns disseram que era um fantasma. Outros acreditam que poderia ser um alienígena. Seja lá o que fosse, definitivamente não era uma visita comum. E deixou todos inquietos e intrigados. Número 36. Olhos brilhantes. Um homem estava sendo perturbado por ruídos estranhos no telhado de sua casa todas as noites. Movido pela curiosidade, ele decidiu investigar. O que encontrou foi arrepiante. Ao subir, deu de cara com dois grandes olhos brilhantes, olhando diretamente para ele. A criatura tinha uma cabeça enorme e um corpo cinzento, lembrando os alienígenas dos filmes de ficção científica. Ele conseguiu filmar a cena e a criatura começou a descer do telhado. Mas quando ele correu para fora para tentar confrontá-la, o ser havia sumido sem deixar vestígios. Nenhuma pegada, nenhuma nave visível. Parecia ter se teletransportado. Esse encontro fez o homem questionar se não teria realmente encontrado um visitante de outro planeta. Número 35. Alienígena cinza. Enquanto uma criança assistia desenhos animados tranquilamente, algo inusitado foi captado pela câmera de segurança. Um ser com cabeça alongada e olhos escuros e fundos apareceu do lado esquerdo da janela. Ao perceber a presença da criança e da câmera, a criatura rapidamente se afastou, como se não quisesse ser vista. Não parecia interessada em interagir, apenas observava. Da próxima vez que estiver sozinho à noite, talvez seja uma boa ideia dar uma olhada pelas janelas. Nunca se sabe quem, ou o que, pode estar espiando do outro lado. Número 34. Criatura maligna. Um homem começou a ser perturbado todas as noites por uma figura assustadora que aparecia em seu quintal. Incomodado com a situação, decidiu posicionar um iPad na janela para gravar o que estava acontecendo. O que o vídeo revelou foi um ser humanoide de pele cinzenta, agindo de forma estranha, como se estivesse procurando por algo que havia perdido. "Tem alguma coisa acontecendo, cara? Isso aqui é... Meu Deus!" exclamou o homem, em choque ao rever a gravação.
Desesperado, ele chamou um padre que realizou orações no local na tentativa de afastar a entidade demoníaca. Ninguém sabe se era um espírito perdido ou algo mais maligno, mas uma coisa é certa: aquela visita perturbadora vai ficar marcada para sempre na memória do morador. Número 33. Alienígena à porta. Os moradores de uma casa foram surpreendidos durante a noite por sons estranhos do lado de fora. Parecia que alguém havia derrubado as lixeiras. Pensando que poderia ser um ladrão ou talvez um gato de rua, decidiram conferir a câmera da campainha. O que viram os deixou sem reação. Uma criatura de aparência alienígena, com olhos escuros e enormes, encarava diretamente a câmera. O ser parecia estar tentando entrar na casa, como se buscasse abrigo. Mesmo com o susto, os moradores decidiram manter a porta trancada, sem ousar permitir a entrada daquele visitante de outro mundo. Até hoje não se sabe para onde foi a criatura. Se algum dia você ver algo parecido, talvez queira oferecer um lanche. Mas não se esqueça de ligar para alguém. Número 32. Patinho feio. Durante a noite, a câmera de uma campainha de segurança capturou uma cena muito estranha. A princípio, parecia que um ladrão se aproximava da casa, mas logo ficou claro que aquilo não era um invasor comum. A figura deixou um pacote na porta e começou a observar os arredores, como se estivesse vigiando algo. Quando o morador abriu a porta, não havia ninguém. Apenas o pacote. Ele o levou para dentro e, em seguida, sons estranhos começaram a surgir dentro da casa. Depois que os ruídos cessaram, a misteriosa figura partiu sem ser vista. Ao que tudo indica, o visitante conseguiu cumprir sua missão, seja ela qual for. Número 31. Aparição alienígena. Diversas pessoas afirmaram ter visto uma figura alienígena no telhado da Casa Branca. Isso mesmo, um dos locais mais vigiados do planeta. A criatura misteriosa permaneceu imóvel, como se estivesse observando o local com atenção. Rumores começaram a circular rapidamente. Alguns diziam que estava ocorrendo uma reunião secreta entre extraterrestres e o presidente. Outros acreditavam que era o começo de uma abdução. O mais curioso foi o silêncio total do governo sobre o assunto, o que apenas alimentou as especulações. O caso virou assunto do momento, e a possibilidade de contatos secretos com alienígenas nunca pareceu tão real. Número 30. Palhaço assustador. Normalmente, palhaços são vistos em circos ou parques, fazendo crianças rirem. Mas imagine encontrar um palhaço em frente à sua casa no meio da madrugada. Foi exatamente o que aconteceu com um homem, que viu a figura bizarra através da câmera da campainha. O palhaço permaneceu ali por um tempo, mas fugiu assim que pareceu notar que alguém estava prestes a sair. O morador ficou intrigado e assustado com aquela visita incomum. Felizmente, a verdade logo veio à tona. Era apenas seu vizinho fantasiado para o Halloween. O que parecia ser uma assombração acabou sendo apenas uma brincadeira típica da data. Sustos à parte, foi tudo por diversão. Número 29. Alienígena filmado pela câmera. Durante uma noite nos Estados Unidos, um homem registrou algo extraordinário em vídeo. Um ser de aparência incomum apareceu brevemente, espiando pela janela com um olhar perturbador antes de desaparecer na escuridão. Após o ocorrido, o homem afirmou ter provas de que visitantes de outros planetas estão entre nós. Ele disse esperar que sua gravação ajude o governo a se preparar para encontros futuros. O caso mexeu com os moradores do bairro, que agora observam com atenção suas janelas após o anoitecer, tentando entender o que pode estar à espreita lá fora. Número 28. Alienígena no telhado. Imagine ser acordado durante a madrugada pelo som de passos no telhado. Você teria coragem de sair para investigar? Um homem decidiu descobrir a origem dos barulhos. Ao sair, deu de cara com uma criatura assustadora. Um ser alto e magro, com aparência idêntica aos alienígenas de filmes de ficção científica. A criatura o encarou por um breve instante e em seguida saltou do telhado e sumiu. Com o aumento no número de avistamentos como esse, muitos começam a se perguntar: será que no futuro teremos que aprender a conviver com vizinhos de outros planetas? Número 27. Criaturas minúsculas. Em Dallas, no estado do Texas, uma câmera de segurança doméstica captou uma cena para lá de estranha. Durante a noite, 2 pequenos seres escuros apareceram na garagem, movendo-se como se estivessem fazendo uma ronda. Seus movimentos estranhos sugeriam até que estavam se comunicando entre si. Em determinado momento, um deles se escondeu atrás de um carro estacionado e desapareceu. As opiniões se dividiram. Alguns acreditavam que eram lêmures raros.
Outros juravam estar vendo miniaturas dos Wookiees da saga Star Wars. Independentemente do que fossem, esses mini-guardiões garantiram à cidade uma noite misteriosa e inesquecível. Número 26. Alienígena dançante na câmera de segurança. Na cidade de La Honta, no sudeste do estado do Colorado, uma mulher capturou algo extraordinário com sua câmera de segurança. Um ser de aparência incomum foi visto fazendo movimentos quase como se estivesse dançando enquanto caminhava tranquilamente. O visitante exótico deu alguns passos e então sumiu abruptamente da imagem. O vídeo viralizou rapidamente, despertando todo tipo de especulação. Alguns disseram se tratar de um alienígena, outros brincaram, dizendo que o ser parecia o Dobby, o elfo doméstico de Harry Potter. O fato é que essa criatura dançante virou sensação da noite para o dia, deixando todo mundo curioso com sua verdadeira identidade. Número 25. Ser estranho. No dia 23 de agosto de 2021, uma câmera de segurança instalada em uma casa registrou um momento inusitado na entrada da garagem. Um ser de aparência incomum apareceu se movendo de forma estranha, com braços e pernas muito longos. A apresentação bizarra durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para intrigar os moradores. Quando o vídeo foi revisto, o visitante já havia desaparecido. O caso gerou muitas teorias entre os vizinhos. Teria sido uma pegadinha, um alienígena, ou algo ainda mais misterioso. Até hoje, o tal dançarino da garagem continua sem explicação. Número 24. Rake capturado por câmera de trilha. Um grupo de corajosos investigadores do paranormal instalou uma câmera em uma área abandonada, com o objetivo de flagrar qualquer atividade sobrenatural. O que conseguiram filmar superou todas as expectativas. A câmera registrou uma criatura magra e misteriosa, rastejando lentamente sobre as 4 patas. Em certo momento, ela virou o rosto em direção à lente, revelando olhos brilhantes que arrepiaram os espectadores. Muitos acreditam que se trata do lendário Rake, uma criatura críptica conhecida por sua aparência perturbadora. A gravação gerou empolgação entre os fãs do sobrenatural. Seria essa a prova definitiva que todos buscavam há tanto tempo? Número 23. Ladrão extraterrestre. Imagine ouvir sua campainha tocar repetidamente no meio da madrugada. Ao verificar a câmera, você se depara com uma criatura esquisita tentando entrar na sua casa. Foi isso que aconteceu com um morador azarado. Uma figura humanoide, sem pelos, com os braços dobrados de maneira estranha, pressionava o botão da campainha com insistência, como se estivesse desesperada por abrigo. Seria um alienígena procurando um lugar seguro? Ou quem sabe uma criatura nunca antes catalogada que vive entre nós, passando despercebida até agora. Da próxima vez que ouvir a campainha de noite, talvez valha a pena dar uma espiada antes de abrir, só para garantir quem ou o que está esperando do lado de fora. Número 22. Criatura assustadora. Durante a madrugada, uma câmera de segurança doméstica flagrou algo sinistro próximo à entrada de uma garagem. Uma criatura pálida, de aparência semelhante ao lendário Rake, moveu-se de forma lenta e perturbadora. Ela rastejou, se escondeu atrás de um carro estacionado e depois reapareceu bem na frente da câmera. Em seguida, recuou e começou a se mover novamente sobre as 4 patas. A gravação deixou muita gente inquieta, levantando dúvidas sobre a segurança noturna nas residências. Embora alguns acreditem que possa ter sido apenas uma brincadeira muito bem executada, o vídeo continua servindo como um lembrete sombrio. A noite pode ocultar presenças estranhas. Talvez seja melhor deixar a luz da varanda acesa. Número 21. Criptídeo do Texas. Numa noite aparentemente comum em La Union, no estado do Texas, uma câmera instalada em uma garagem captou algo que desafiava toda a lógica. Um ser esguio e de cor acinzentada se movia com uma velocidade anormal. Enquanto a equipe de segurança achava que era um alienígena, outros especulavam que poderia ser um criptídeo saído das florestas próximas. O ser parecia interessado nos carros estacionados, quase como se estivesse tentando encontrar uma carona para algum lugar. O vídeo intrigou a todos e deixou no ar uma pergunta. Estaria aquele ser tentando voltar para seu planeta de origem? Ou será que sua missão na Terra está apenas começando? Número 20. Criatura bizarra. Um vídeo estranho se tornou viral nas redes sociais recentemente. Ele mostrava o que parecia ser uma criatura meio humana, meio animal, envolta em um cachecol. À medida que a figura se aproximava e ganhava nitidez, seus movimentos passaram a lembrar os de um animal, o que só aumentou a estranheza.
O que parecia assustador no começo se transformou em um enigma intrigante. Internautas passaram a especular. Seria um novo criptídeo desconhecido? Um mutante? Um ser de outra dimensão? O mistério segue sem solução, alimentando teorias por toda a internet. Número 19. Homem desaparecendo. Em uma noite tranquila de junho de 2024, uma câmera de segurança flagrou um acontecimento incomum no bairro Royal del Vier, no México. Um garoto caminhava calmamente pela rua quando, de repente, sua imagem na gravação começou a distorcer até que ele se transformou numa figura borrada, lembrando um fantasma vagando pela calçada. Muitos internautas acreditaram ter testemunhado a aparição de um espírito, mas na verdade tudo não passou de uma ilusão de ótica provocada pela iluminação da rua e pelo movimento do garoto. Mesmo assim, o efeito foi assustador o bastante para enganar muita gente. Número 18. Atividade extraterrestre. Dois amigos estavam aproveitando uma caminhada noturna, conversando e curtindo o clima tranquilo. De repente, algo inacreditável aconteceu. Uma luz intensa surgiu do nada, iluminando um dos rapazes. Em um piscar de olhos, ele desapareceu. O outro mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. Tudo aconteceu tão rápido que a única explicação que muitos consideraram plausível foi um sequestro alienígena. O amigo desaparecido nunca foi encontrado. Desde então, moradores da região vivem com os olhos voltados para o céu, esperando por algum sinal do amigo perdido ou dos responsáveis por levá-lo. Número 17. Visitantes no quintal. Um vídeo de qualidade ruim, mas muito comentado, mostra visitantes nada comuns em um quintal. Figuras pequenas e cinzentas aparecem paradas, como se estivessem observando os arredores. O dono da casa, cheio de coragem, decidiu sair com uma lanterna para ver o que estava acontecendo. Ao iluminá-los, se deparou com olhos ocos e brilhantes e rostos compridos que lembravam criaturas de outro mundo. Quando tentou continuar gravando, a câmera parou de funcionar e a lanterna também falhou. Quando voltou a funcionar, os visitantes já tinham sumido. Teriam embarcado em uma nave próxima? A dúvida permanece. Número 16. Campainha registra meteoro. Uma família conseguiu capturar um espetáculo raro graças à câmera da campainha. Enquanto todos dormiam, um meteoro cruzou o céu, iluminando a noite inteira com sua trilha brilhante. O vídeo mostra uma estrela cadente gigante cruzando os céus e se desintegrando em chamas antes de desaparecer completamente. Os moradores ficaram em choque com a beleza do fenômeno. Vizinhos que viram o vídeo disseram que parecia coisa de outro mundo. Um lembrete de que, às vezes, o céu também é palco de espetáculos impressionantes e que a câmera da sua casa pode registrar muito mais do que entregadores. Número 15. Aparição de Skinwalker. Uma foto arrepiante tirada no norte do estado do Novo México causou calafrios em usuários do Facebook. A imagem mostrava uma figura bizarra à beira da estrada, perto de uma reserva indígena. De acordo com o relato, um geólogo que trabalhava em um campo de petróleo avistou o ser e tirou a foto usando um equipamento com detecção de calor. No dia seguinte, pediu demissão sem explicações. A figura foi logo associada a um Skinwalker, um lendário ser mutante da cultura indígena norte-americana. O que mais assustou foi que a imagem e os comentários logo começaram a desaparecer das redes sociais. Será que o governo tentou esconder algo? Número 14. O perseguidor da noite. Imagine ver um enfeite de Halloween se mexendo sozinho. Uma noite, um homem passeava pela vizinhança quando viu algo estranho por trás da cerca de uma casa. Era uma figura esquelética, esguia e muito alta, parecendo um esqueleto com membros alongados. Ela ficou completamente imóvel, como se estivesse tentando se camuflar. O homem gravou um vídeo curto, mas não teve coragem de se aproximar mais. E você, se visse algo assim à noite, teria coragem de investigar ou sairia correndo? Número 13. Criatura fantasmagórica. Numa cidade atormentada por gritos misteriosos durante a noite, os moradores instalaram câmeras para descobrir o que causava os sons. A gravação revelou uma pequena figura espectral, com cabelos compridos, vagando pelas ruas. Ela atravessou um portão fechado e reapareceu momentos depois. No dia seguinte, moradores buscaram ajuda espiritual para lidar com a situação. Embora os gritos tenham cessado, alguns afirmam que ainda veem a figura nebulosa nas noites de neblina. A cidade vive na expectativa. Será que um dia ficarão livres de sua visitante sobrenatural? Número 12. Entidade estranha.
No dia 26 de dezembro de 2018, um pai e sua filha foram surpreendidos por barulhos incomuns vindo do lado de fora de casa. Ao saírem para verificar, depararam-se com uma figura brilhante e esquisita se aproximando lentamente. A criatura parecia estar eletrificada, com um brilho que lembrava faíscas, quase como se fosse um robô alienígena. Assustados, os dois correram de volta para dentro. No dia seguinte, informaram as autoridades locais, que analisaram as gravações das câmeras de segurança. Descobriram que o ser havia caminhado pelas ruas do bairro durante a noite. Enquanto alguns acreditavam que se tratava de um alienígena, outros pensavam que era uma nave não voadora, um OVNI terrestre, digamos assim. O mistério tomou conta da cidade, levantando novas dúvidas sobre o que, de fato, caminha entre nós durante a noite. Número 11. Skinwalker captado por câmera de segurança. Uma cena arrepiante foi registrada por uma câmera de segurança em um bairro tranquilo. A princípio, o que parecia ser um grande búfalo vagava calmamente pela rua. Mas, de forma chocante, a criatura se transformou em um garoto diante da lente. Simplesmente caminhou como se nada de estranho tivesse acontecido e entrou em uma das casas próximas. O vídeo logo se espalhou, e os moradores começaram a especular sobre a presença de metamorfos, os famosos skinwalkers da mitologia indígena, vivendo entre eles. Depois disso, muitos passaram a observar com mais atenção os animais nas redondezas. Afinal, quem garante que aquele cachorro da rua não possa virar alguém conhecido? Número 10. Criatura alienígena avistada. No meio da madrugada, cães começaram a latir freneticamente, como se algo os tivesse assustado profundamente. Uma câmera de segurança revelou o motivo do alvoroço. Uma criatura bizarra surgia da mata próxima. Suas pernas eram dobradas de forma estranha, e ela se arrastava em 4 patas com um movimento semelhante ao de um caranguejo. Alguns teóricos afirmaram que se tratava de um críptido chamado Lamona. Outros achavam que era um tipo de espírito maligno conhecido por perseguir pessoas nas noites escuras. O mais intrigante é que, após essa aparição, nunca mais houve nenhum outro registro semelhante, como se a criatura tivesse desaparecido no ar, ou simplesmente voltado para as sombras da floresta. Número 9. Câmera de segurança capta a criatura no quintal. Sistemas de segurança doméstica são criados para impedir assaltos. Mas este capturou algo muito mais perturbador. A câmera instalada no quintal de uma família flagrou um ser de aparência alienígena espiando por trás de uma árvore. Ele permanecia completamente imóvel, como se observasse a casa. Quando os donos da residência viram a gravação, ficaram tão assustados que decidiram se mudar imediatamente. A impressão era de que sua casa havia sido visitada por uma presença de outro mundo. O vídeo levantou muitas questões sobre o quanto realmente estamos protegidos e sobre quem pode estar nos vigiando sem que percebamos. Desde então, cada novo movimento detectado pelas câmeras passou a ser examinado com muito mais atenção. Número 8. Choque em filmagem de câmera de segurança. Um dia de lazer no bosque acabou ganhando tons de filme de terror. Enquanto uma família fazia um piquenique e um dos homens descarregava o carro, algo inesperado aconteceu. Uma figura humanoide e embaçada surgiu entre as árvores. Ela deu alguns passos cautelosos, parou, sentou-se e desapareceu completamente. Ninguém da família percebeu na hora. Foi só ao revisar as imagens depois que ficaram estarrecidos. Teria sido um espírito da floresta? Uma criatura de outra dimensão? O passeio seguiu normalmente, mas o mistério do que aconteceu naquela clareira permanece sem resposta. Número 7. Criatura estranha em webcam. Em um dia aparentemente comum, um homem fazia uma chamada de vídeo quando notou algo bizarro. No canto da tela da webcam, surgiu uma figura acinzentada, desfocada, espiando por trás dele. Ao se virar para conferir, a criatura desapareceu instantaneamente. O vídeo cortou de forma abrupta, deixando todo mundo se perguntando o que realmente havia acontecido. Para muitos, aquela cena foi prova de que alienígenas estão nos observando em silêncio, de dentro das nossas próprias casas. A situação gerou debates sobre privacidade e até mesmo pedidos para que o governo investigasse essas possíveis presenças. Afinal, e se essas criaturas já estiverem entre nós, monitorando nossa rotina? Número 6. Alienígena entra no quarto. No ano de 2006, uma câmera instalada no quarto de um homem captou algo que ele jamais esperava. Enquanto dormia tranquilamente, uma luz amarela suave surgiu no vão da porta. Logo depois, uma figura humanoide magra e de pernas compridas entrou no cômodo. Sua cabeça era oval,
semelhante às descrições típicas de extraterrestres. O visitante andou com cautela, observando o ambiente, e então desapareceu. Casos como esse têm se tornado cada vez mais comuns, segundo especialistas em ufologia. Isso levanta a inquietante possibilidade de que tais visitas ocorram com mais frequência do que imaginamos, e sem que saibamos. Número 5. Vídeo assustador captado por campainha. Outra ocorrência misteriosa registrada por uma câmera de campainha deixou todo mundo em estado de alerta. Durante a noite, uma figura vestida de branco, com cabelos despenteados, surgiu andando lentamente em direção à porta de uma casa. A presença era perturbadora e parecia agir de maneira aleatória. A porta abriu e fechou sozinha, de forma inexplicável. Depois de alguns segundos, a criatura foi embora em busca de outro local. A impressão que ficou é de que ela estava tentando encontrar uma casa destrancada para entrar. Felizmente, esta residência permaneceu segura. Mas quem garante que ela não baterá na sua porta da próxima vez? Número 4. Dupla desaparecida. Uma mulher caminhava com sua filha pequena por uma calçada quando passaram perto de um carro estacionado. Subitamente, as duas simplesmente desapareceram. Um carro que vinha logo atrás freou, confuso com o que viu. As câmeras de segurança captaram tudo, e o vídeo parecia indicar que mãe e filha haviam sido abduzidas ou sugadas para outra dimensão. No entanto, a explicação era bem mais simples. Elas apenas se abaixaram para pegar algo que havia caído. Por causa da iluminação e da resolução da câmera, deu a impressão de que haviam sumido no ar. Uma prova de que nem sempre o que parece inexplicável realmente é. Número 3. O alienígena de Red Gate. No estado de Montana, em 2021, um caçador passou por um verdadeiro susto ao revisar as imagens de sua câmera instalada na floresta. Uma figura pálida, com cabeça desproporcional, passou correndo diante da lente. A imagem era granulada, mas revelava claramente algo não humano. A princípio, o homem achou que se tratava de uma pessoa. No entanto, quanto mais observava, mais se convencia de que aquilo era um ser de outro planeta. A região de Red Gate já é conhecida por suas histórias de avistamentos de OVNIs e luzes estranhas. Seria este alienígena parte de uma tripulação perdida? Talvez, na próxima vez, ele não passe correndo, e sim pare para encarar diretamente a câmera. Número 2. Objeto desconhecido. Durante uma noite tranquila, um casal recebeu um alerta da câmera da campainha. Ao revisar o vídeo, ficaram boquiabertos. Um ser pequeno com aparência alienígena parecia flutuar como se fosse feito de fumaça antes de desaparecer. Recuaram o vídeo e notaram que uma névoa havia descido do céu momentos antes do aparecimento da figura. O ser parecia explorar a varanda, examinando o ambiente com curiosidade. Apesar do susto, o casal decidiu não tomar nenhuma medida, talvez acreditando que o melhor seria deixar aquele visitante misterioso seguir seu caminho sem interferência. Agora é hora do tópico curioso. Tarde da noite, uma câmera de campainha gravou uma figura flutuante e brilhante pairando no ar. A imagem lembrava exatamente a silhueta de Jesus Cristo. O morador ficou paralisado ao rever a filmagem e imediatamente compartilhou a cena com os vizinhos. Muitos acreditaram tratar-se de um milagre. No entanto, no dia seguinte, tudo foi revelado. Era uma elaborada pegadinha de 1º de abril, feita com refletores e um recorte iluminado. Uma ilusão bem montada, sem dúvidas. E você, teria caído nessa brincadeira? Conta aí nos comentários com a hashtag Tópico Curioso. Número 1. Campainha registra alienígena. Normalmente, câmeras de campainha capturam entregas, animais de estimação curiosos ou até aranhas. Mas em um bairro calmo no estado do Texas, uma manhã trouxe algo totalmente fora do comum. A gravação mostra um disco voador pairando a poucos metros do chão, até parar bem em frente a uma casa. Da luz emitida pela nave saiu um ser cinzento, imediatamente reconhecido como um alienígena clássico. O vídeo se espalhou pelas redes sociais em questão de horas, gerando comoção. Pouco depois, a empresa Ring, fabricante da câmera, anunciou uma recompensa de $1 milhão para quem conseguisse capturar um alienígena em vídeo. Um baita incentivo para deixar sua câmera ligada. E você, acredita que temos protetores invisíveis nos observando? Conta aí nos comentários. Até a próxima! O que você faria se uma dessas criaturas aparecesse na sua porta? Deixe sua opinião nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui
e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!